Doutora Jaqueline Valadares, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, Sindipesp. Bom dia, doutora. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Daécio. Muito obrigada pela oportunidade da gente conversar aqui um pouquinho sobre esse tema. Pelo que entendi, o governo proporcionou um aumento que não estaria sendo justo para todas as categorias da Polícia Civil, é isso? O que aconteceu foi o seguinte, os policiais eles estavam criando uma expectativa muito grande em torno desse aumento, tanto policiais civis quanto militares, uma vez que a plataforma da nova gestão é a questão relacionada à segurança pública, e segurança pública demanda a valorização dos seus profissionais, sejam eles policiais civis, sejam eles policiais militares, polícia técnico-científica, enfim. Esse grupo da segurança pública ele estava precisando de uma valorização urgente, porque foram muitos anos de degradação em que o governo praticamente não investiu nesses profissionais. Então, quando esse projeto veio, os profissionais estavam extremamente esperançosos de que haveria aí uma guinada na carreira, haveria realmente um incremento financeiro que fosse proporcionar que esse profissional não precisasse mais fazer bicos, porque isso é extremamente desgastante, e a gente tem visto inúmeros casos aí relacionados à saúde psicológica dos nossos profissionais que, infelizmente, acabaram em tragédia nos últimos dias. Enfim, criou-se uma grande expectativa. E qual foi o problema? O que está sendo questionado, não só pelo Sindipesp, mas inclusive por outros sindicatos, até da própria Polícia Militar? O que está sendo questionado é que os percentuais apresentados no projeto encaminhado pela Secretaria de Segurança ao governo foram percentuais diferenciados. Então, enquanto a gente tem aqui um aluno oficial da Polícia Militar, por exemplo, que vai ter um reajuste de 34%, nós temos um delegado de polícia com reajuste de 14%, ou mesmo um segundo tenente da própria Polícia Militar com reajuste de 13%. Então, essa discrepância entre os reajustes é que vem causando indignação nos profissionais, porque enquanto alguns profissionais estão extremamente satisfeitos com reajustes de 30%, que, convenhamos, é um reajuste muito significativo, considerando o cenário em que nós estamos, por outro lado, reajustes na base de 14% geram indignação, né? Por que uma categoria, um grupo de profissionais faz jus a 14, a 13, enquanto o outro faz jus a 30, a 28? É verdade. Então, a grande polêmica em torno desse projeto é isso. Aí, doutora, e o governo respondeu a essa dúvida de que maneira? Qual o argumento dele para diferenciar tantos aumentos? O governo ele trouxe alguns pilares, né? Um desses pilares seria a atratividade para os cargos no início da carreira. Então, até teria uma lógica a gente ter um percentual diferenciado para quem está iniciando a carreira. Por quê? Para que as pessoas façam concurso no estado de São Paulo. Porque, por exemplo, em se tratando de delegado de polícia, São Paulo é um dos estados que pior paga, é o segundo pior salário do país, embora tenhamos a maior arrecadação. Então, realmente, precisaria ter um incremento no salário de quem está iniciando a carreira para que as pessoas optem em fazer concurso para São Paulo e não para Mato Grosso, não para outros lugares que tenham um salário melhor. Porém, essa argumentação do governo ela não se sustenta quando a gente olha o todo, quando a gente olha toda a tabela de percentuais. Porque se o raciocínio fosse esse, vamos incrementar quem está no início da carreira. Então, como que eu justifico aqui? Um capitão, que é topo de carreira, está ganhando um reajuste de 28%, enquanto um delegado em início de carreira vai ganhar um reajuste de 20%. Qual que é o raciocínio? Então, que todos que estejam em início de carreira tenham um percentual maior e todos que estão no topo tenham um percentual menor. O que não se justifica é o tratamento diferenciado, principalmente entre as instituições. A título de exemplo, a Polícia Militar ela conseguiu reajustes de até 34%, a depender do cargo ocupado, enquanto o reajuste máximo conferido à Polícia Civil foi de 24%. E os problemas que uma instituição enfrenta, a outra também enfrenta. A Polícia Civil de São Paulo não consegue fomentar a manutenção dos seus servidores aqui. Nós diariamente perdemos servidores policiais para concursos de outros estados, para concursos de outras instituições. Então, o que fica o questionamento é esses pilares virtuosos que eles utilizaram como referência,
eles não são factíveis, não estão resolvendo a questão na prática. Esses motivos que eles utilizaram aí como motivos determinantes para esse aumento diferenciado, na prática esses motivos não se sustentam. Bem, o que está se percebendo aqui é uma diferença, então, de aumento. Uma pergunta, doutora. A Secretaria de Segurança, antes de projetar esse projeto de lei, antes de formar esse projeto de lei, acabou entrando em contato com as entidades? Não, a primeira reunião, pelo menos eu falando do Sindipesp, que é o sindicato qual eu represento, o Sindicato dos Delegados, a primeira reunião feita pelo Sindipesp com a Secretaria de Segurança foi no dia 29 de março, quase um mês depois desse projeto já ter sido encaminhado ao governador do estado de São Paulo. Então, não houve uma oitiva prévia das entidades de classe. Bem, o projeto está tramitando na Assembleia Legislativa, está lá os vereadores, os deputados estão verificando esse projeto. Existe a possibilidade do sindicato entrar em contato com os demais deputados antes da aprovação desse projeto? Sim, nas últimas semanas, assim, desde a apresentação do projeto, na verdade, na Assembleia pelo governador, o Sindipesp e diversos outros sindicatos da Polícia Civil, inclusive da Polícia Militar, aquele grupo que ficou prejudicado com percentuais de 13%, todos esses sindicatos eles têm comparecido diariamente na Assembleia Legislativa e conversado com os deputados, tanto deputados da base do governo quanto deputados da oposição, apresentando essa tabela de reajustes, uma vez que somente com a publicação do projeto é que foi possível ter essa noção do panorama total, do cenário como um todo em relação a esses reajustes. Então, diversas entidades de classe têm estado diariamente na Assembleia, os deputados têm sido muito receptivos, foram apresentadas quase 50 emendas a esse projeto, que era para ser um projeto, a princípio, um sucesso, né? Em 4 meses de governo, a gente já tem um reajuste para a segurança pública, seria algo que não era para estar dando tanto problema, né? Porém, o fato como esse projeto foi apresentado, a forma, melhor dizendo, como ele foi apresentado, é que está gerando todo esse desgaste, quando era para, na verdade, a gente estar muito satisfeito. Se tivesse sido um reajuste linear a princípio, porque foi o governador, ele conseguiu uma verba expressiva, foram 2,5 bi direcionados para esse aumento. A gente reconhece essa iniciativa do governo como uma iniciativa muito positiva. O que está sendo questionado é só a forma como esse dinheiro ele foi distribuído entre os servidores. Então, tivesse isso sido, pelo menos num primeiro momento, em que está todo mundo precisando de um reajuste, em que toda a segurança pública, de uma forma geral, está exausta, defasada, passando por problemas financeiros. Então, num primeiro momento, fosse esse reajuste linear, seria algo entre 20% a 25% para todo mundo, possivelmente não estaria dando esse problema. Muito pelo contrário, as entidades iriam estar elogiando uma gestão já no seu início, está concedendo um aumento acima da inflação, um aumento razoável. A grande questão foi essa diferenciação nos reajustes, em que uns ficaram extremamente satisfeitos, se sentiram aí o filho preferido, enquanto outros ficaram se sentindo preteridos. Então, a grande questão foi essa. Os deputados, eles apresentaram cerca de 50 emendas, teve emenda, inclusive, da própria base do governo sendo apresentada, emendas da oposição, emendas objetivando aumentar o reajuste percentual para aqueles que ficaram abaixo dos 20, outras emendas objetivando reajuste linear. Contudo, todas essas emendas elas foram rejeitadas e, a princípio, o projeto deve ser votado amanhã, na forma como ele foi proposta pelo governador. O que é importante deixar claro é que, em momento nenhum, as entidades de classe estão rejeitando o aumento. Os policiais precisam desse reajuste. O que a gente gostaria é que ele tivesse sido um pouco mais equilibrado. De toda forma, é uma iniciativa positiva, conferir um aumento em início de gestão a um setor que foi tão desprestigiado por muitos anos pelos governos anteriores, porém a forma como esse reajuste foi proposto é que causou um pouco de descontentamento. Muito bem. Doutora, nós estamos aí tentando mensurar, meses depois, esse governo atual, na esperança de que ele melhore em relação a uma situação que não só com a categoria de vocês, se alongou, não foi por anos, como a senhora está dizendo, mas por décadas, 30 anos. Sim. Sistematicamente, governos tucanos que foram dilapidando, né, o seu patrimônio pessoal, de pessoal no setor da segurança. Foi nítido quando a gente, há 10 anos, já percebia
na categoria dos peritos aqui na nossa região, que eles são poucos, foram se aposentando sem reposição de material humano. Enfim, foram deixando as coisas acontecer. Vamos lembrar de episódios como aqueles ataques sistemáticos do crime organizado em São Paulo, em que o governo resolveu, sentando com um líder, com o Marcola, pelo amor de Deus, né? Seja bonzinho, vamos parar com isso, sabe? Um estilo que não mostrava categoria, vamos dizer assim, naquilo que executava no setor da segurança, para não falar de outros, ainda que tenha lá alguma contabilidade virtuosa para mostrar. Tudo bem, mas na segurança, principalmente, nós vimos os delegados, só para pegar uma das categorias aqui, vergonhosamente ganhando menos que os delegados do Amapá. Gente, isso é São Paulo. Quer dizer, foi um negócio horroroso. E aí, agora já se vão 5 meses, pelo menos, desse governo atual, ainda que o reajuste não tenha contemplado aí devidamente e tal. Mas qual é a expectativa de vocês dentro dos 4 anos? Esse será um governo que terá mais sensibilidade para a questão de segurança ou o que a senhora percebe até aqui, hein? A expectativa é exatamente essa. A gente está no primeiro semestre da nova gestão. A gente sabe que, como eu mencionei agora há pouco, foi uma iniciativa muito positiva já trazer um reajuste para a categoria da segurança pública. Todos os seus profissionais merecem realmente um reajuste. O que a gente questionou foi apenas a forma como esse reajuste foi distribuído, como eu falei, mas a gente vê com bons olhos a iniciativa do governo em já nos seus primeiros meses de gestão ter essa preocupação com a segurança pública, não só porque é um setor que demanda esse investimento, porque a gente precisa ver que realmente segurança pública ela tem que ser tratada como investimento, que a partir do momento em que eu tenho um estado, uma cidade forte, segura, eu atraio investimentos para o estado de São Paulo. Então, não é simplesmente, vou pagar bem o profissional e ponto. Não, eu estou investindo na segurança do meu estado, eu vou atrair empresas de fora com isso, eu vou atrair o turismo. Então, o governo está tendo essa percepção de que a segurança pública ela é muito mais do que um gasto, ela é um investimento. Então, a gente vê isso com muito bons olhos, o sindicato vê isso com muito bons olhos. E a gente tem percepção e expectativa de que, ao longo da sua gestão, temos aí mais 3 anos pela frente, né? Mais de 3 anos, na verdade. Então, que essa disparidade salarial que existe no estado de São Paulo, que ela seja minimizada. E quando eu falo em disparidade, não é interna entre as instituições. A Polícia Civil e a Polícia Militar não são inimigas, muito pelo contrário. Nós temos que trabalhar juntas, em conjunto, as duas instituições, para que essa segurança pública seja prestada de forma eficiente. As duas polícias, elas precisam ter esse trabalho feito de forma primorosa, com todos os seus profissionais sendo valorizados, para que a sociedade sinta o reflexo disso no seu dia a dia, no policiamento preventivo feito pela Polícia Militar e nas investigações, no policiamento repressivo feito pela Polícia Civil. O que a gente precisa é comparar o estado de São Paulo com os demais estados do país. Como você bem mencionou, a Polícia Civil do estado de São Paulo, no momento, ela está em penúltimo lugar no ranking salarial do país. Como pode o estado que mais arrecada na federação ser o estado que pior paga o seu funcionário? A gente, para você ter uma ideia, o primeiro lugar no ranking salarial do nosso país hoje é Mato Grosso, seguido de Goiás, Roraima, Amazonas. Então, nós temos estados que têm arrecadações muito menores do que o estado de São Paulo e que conseguem remunerar bem os seus profissionais. Então, é uma questão de gestão, é uma questão de querer e perceber que em segurança pública é investimento, não é mero gasto, como foi tratado por muitos anos pelos governos anteriores, né? Sim. O servidor público policial ele foi visto só como um gasto, não como um investimento. E o reflexo disso é o que você falou, né? O aumento das facções criminosas, o aumento da criminalidade no estado de São Paulo. Então, precisamos trabalhar a segurança pública como um investimento para o nosso estado e para a nossa população. Certamente. De certa forma, por ser o crime organizado, e essa expressão não é só um título em vão, ela é dito assim porque eles são organizados e se organizaram embaixo das barbas exatamente dos mesmos governantes que não investiram. É o mesmo que dizer, à medida que o Estado foi ficando ausente sob a forma de salários achatados, falta de estrutura e tudo mais, eles foram abrindo as portas para que o crime organizado se instalasse
com maior facilidade ainda, que foi exatamente o que aconteceu nessas últimas décadas. Muito obrigado, doutora Jaqueline. Tenha um bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Conversei com a doutora Jaqueline Valadares. Ela é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo.